Bom dia, hoje nós vamos tratar da navegação engarrafada, o vinho da Madeira, né? O vinho Madeira, o vinho que é feito na Ilha da Madeira. A história dos vinhos naquela ilha remontam ao começo do século XV, quando Portugal começou as navegações. A Ilha da Madeira foi descoberta por Portugal em 1419, né? Pelo menos essa é a data que é dada, e lá já começou um processo de colonização na ilha. Já com a chegada dos primeiros colonizadores, já foram plantadas videiras, já foram produzidos vinhos. E com as navegações, né, a Ilha da Madeira era passagem para as Índias, né? Então seus navios aportavam na Ilha da Madeira, abasteciam com vinhos, iam para as Índias e voltavam. Só que o vinho não era totalmente consumido. E aí se percebia que no final da viagem, né, de volta, os vinhos ficavam melhores do que quando tinham partido. Esse é chamado vinho de roda, o vinho de tornamundo, quer dizer, o vinho da viagem. Então, percebendo isso, algum tempo depois resolveram de simular esse processo, né, de alto mar em terra, que é o processo da estufagem, de modo que o vinho da Madeira, ao contrário de qualquer outro vinho, ele sofre um processo de aquecimento, porque normalmente num processo de fabricação do vinho, depois de armazenagem, se quer preservar o vinho do calor, se armazena ele em caves úmidas, subterrâneas, para proteger do calor. E o vinho da Madeira faz o contrário. Quando era o vinho da navegação, né, o vinho de torna-viagem, ele pegava muito calor nos trópicos, temperaturas de 40 graus, né, e depois aí às noites, em lugares mais frios, o vinho conhecia temperaturas baixas, 10, 12, 14 graus. E aí esse processo está repetido na ilha. O vinho pega temperaturas baixas, 12, 14 graus, depois vai a temperatura de 30, 40 ou mais, até 50 graus, conforme for o método. Quer dizer, é um vinho que é maltratado, é um vinho que é esganado, é um vinho que sofre, é um vinho que é atacado, que é impressionante, né? O único vinho do mundo na qual a oxidação, né, na qual esse processo é um bem, não um mal. E por isso que ele casa muito com a navegação, né? Além dele ter sido propriamente o vinho da navegação, né, ele também, como a navegação é um processo muito doloroso, muito sofrido, o vinho espelha esse processo de sofrimento, né? Quando os missionários, viajantes, soldados iam, né, quando voltavam para Portugal, voltavam felizes porque haviam sobrevivido, ou haviam feito uma grande aventura, ou haviam feito um grande bem, no caso dos missionários, né? Ou havia simplesmente sobrevivido, ou felizes por ver a família. Ou seja, eles voltavam felizes, voltavam melhores do que tinham partido por causa das aventuras acumuladas, exatamente como o vinho. Então o vinho partia, e aí quando voltava, após longo sofrimento, navio chacoalhando, enfrentando tempestade, enfrentando calores de 40 graus, conforme eu falei, voltavam melhores. Então o paralelo realmente é impressionante. Não tem outro vinho que espelha tanto as navegações como o vinho da Madeira. O vinho da Madeira tem a alma das navegações, não tem jeito. É o vinho da torna-viagem, é o vinho que é um vinho estupendo, né? Daqui a pouco eu vou falar nisso. E uma outra característica interessante, que é raro entre os vinhos, né? Aliás, raríssimo, só o Jerez tem, alguns outros vinhos tem, que é a salinidade. Então no vinho Madeira também se pode perceber uma certa salinidade, uma nota, né, de salinidade. E o que faz ainda mais, reforça a ponte com o mar, reforça a ponte com a navegação, né? Então realmente é impressionante a salinidade, o sacrifício que o vinho é submetido, a história espetacular que remete ao grande Henrique o Navegador, né? Esqueci de falar lá, foi Henrique o Navegador que orientou a colonização da Ilha Madeira, foi ele que enviou as mudas de vinho, de videiras para a Ilha da Madeira. Ele nunca viajou pela Ilha da Madeira, né? Mas de Portugal ele comandava o processo civilizatório no início das navegações portuguesas, né? Então remete até ao próprio grande Henrique o Navegador.
Então, do jeito que a uva nasceu, como ela nasceu, e ela ainda tem uma outra característica, se não bastasse só esses fatos, já seria um vinho grandioso. Mas ainda se não bastasse, esse é o vinho mais longevo do mundo. Quer dizer, um madeira de 30, 40 anos é um madeira bebê. Tem vinhos à venda da madeira do século XIX à venda, preços caríssimos, é claro, dada a raridade. Né? Então tem vinhos da madeira que é do tempo do Napoleão, quer dizer, uma coisa assim impressionante. Então um vinho extremamente longevo, um vinho que aguentou pancada, um vinho que dizem alguns, é um vinho invencível, né? Então realmente é um simbolismo muito grande que tem o Ilha Madeira. No paladar, claro, né? Toda essa carga em cima da madeira não ia refletir num vinho simples, num vinho sem graça, num vinho sem personalidade, né? Então na cor dele é brilhante, é uma cor âmbar, né? Ele tem várias uvas que podem ser feitas, a mais comum é a tinta negra, né? A mais usada na da madeira, também se usa cercial, verdelho e algumas outras. E o madeira pode ser desde do doce, muito doce, doce, meio seco, seco e muito seco. Cinco estágios, né? Desde o muito doce até o muito seco. O seco e muito seco usados como aperitivo e os doces como digestivo. Mas um vinho, esse vinho ele tem uma aparência, né? Uma cor de âmbar esplêndida. Nos aromas, né? No nariz dele é muito bom. Ele tem uma assinatura olfativa realmente impressionante. É um vinho que realmente é um vinho marcante. É um vinho que realmente impressiona. Futuramente nós vamos fazer uma degustação dele, né? E eu vou comentar mais da parte prática. E que músicas... o que ele combinaria? Bom, se for um madeira seco, né? De entrada, ele pode ser tomado puro, né? Pode ser acompanhado com alguns canapés, algumas frutas secas também vai, porque no paladar ele tem muito de fruta seca, então acaba combinando com as frutas secas realmente. Então é típico daquele vinho de começo, de refeição, com os aperitivos, etc. Né? Agora, se quiser realmente apreciá-lo, né, ele tem que ser apreciado sozinho, ele tem que solar, né, e aí basta tomá-lo sozinho. Então, realmente esse vinho é a navegação engarrafada. E que música se harmonizaria bem com ele? Bom, na verdade eu não associo. A primeira coisa que me vem à mente para harmonizar com ele não é nem música, são os poemas, né? São tantos os poemas de Camões, né? Os Lusíadas, e a mensagem de Fernando Pessoa, né? O Mar Português em especial, né, de Fernando Pessoa, combina muito bem com esse vinho. E tem uma gravação esplêndida de um conjunto musical português chamado Azeituna, que gravou uma música do poema de Fernando Pessoa na parte do monstrengo, que é esplêndida e harmoniza perfeitamente com esse vinho, né? Então quem quiser uma harmonização entre música e vinho, entre o madeira e uma música, eu aconselho o monstrengo do grupo português Azeituna, na qual eles declamam muito bem esse trecho do poema de Fernando Pessoa. Ainda, infelizmente, é um vinho caro no Brasil, né? Por causa que ele nunca foi um vinho muito barato, pelo menos no Brasil, questões de frete, a produção não é tão grande, né? Os mais destacados do madeira são realmente bem caros. E um outro detalhe é que um vinho que teve fama já já séculos atrás, ele tem fama. Várias pessoas históricas tomaram esse vinho, né? Então, os fundadores da nação americana tomaram esse vinho. Dizem que Shakespeare também teria tomado vinho. Então, é um vinho que tem uma história, sempre foi apreciado, né? É um vinho que também sofreu com a filoxera, bom, mas isso aí já é outra história. Então, realmente é um vinho de história, um vinho que sempre foi apreciado, e quem puder tomar e degustar, aconselho bastante. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.